Eu acho que todo leitor concorda que, em geral, os livros são sempre melhores que as suas adaptações. Ainda assim, uma grande parcela deles, sempre que um filme ou série é anunciado, fica aguardando ansiosamente. E eu me incluo nessa lista. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as adaptações literárias que eu tenho mais interesse de assistir em 2025, aquelas que eu tô mais ansioso. Inclusive, esse vídeo vai meio que funcionar como um projeto de leituras, porque eu pretendo ler ou reler essas obras antes de assistir às produções. E para aquelas que já tiverem trailer, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês assistirem. Então é isso, sem mais delongas, vamos falar sobre essas adaptações. Vamos começar falando sobre a adaptação do segundo volume da saga Sandman, que chega à sua segunda temporada pela Netflix. E aquilo, né, minha gente? Eu sei que o Neil Gaiman está envolvido em diversas polêmicas, saíram diversos podres sobre ele aí na mídia, mas eu comprei todos os 5 volumes, já tem uns certos aninhos, e eu não paguei barato, então eu vou ler isso de todo jeito. A nova temporada ela vai ser dividida em 2 partes, como já é uma coisa bem tradicional da Netflix, sendo que a primeira vai ser lançada no dia 3 de julho e a segunda no dia 24. E apesar da gente ter muito material para adaptação, como eu falei para vocês, essa saga original escrita pelo Neil Gaiman tem 5 volumes, essa vai ser a última temporada da série. Ela provavelmente foi cancelada por conta dessas polêmicas do autor, apesar que o showrunner falou que a intenção inicial sempre foi fazer apenas 2 temporadas, o que eu acho que é balela, porque a Netflix está divulgando pouquíssimo essa nova temporada e inclusive um trailer já saiu e eu vi pouca gente comentando sobre isso, então eu acho que o streaming está tentando varrer a série para debaixo do tapete. Mesmo assim, eu estou bem ansioso com essa leitura, porque eu li no ano passado o primeiro volume de Sandman, né, que contempla os 3 primeiros arcos dessa história, que são Prelúdios Noturnos, o Casa de Bonecas e o Terra dos Sonhos, e gostei bastante, apesar que às vezes eu acho o texto do Neil Gaiman bem ruim, beirando a breguice mesmo, mas no geral eu acho que é um quadrinho muito bem executado, com artes muito bonitas, e não é à toa ele é tido como uma obra-prima do gênero. A próxima leitura que eu pretendo fazer é, na verdade, uma dobradinha, porque eu quero pegar o Wicked e ler em conjunto O Mágico de Oz. E essa aqui vai ser para mim uma releitura no caso. Mas o filme, né, a segunda parte de Wicked, está programada para o dia 22 de novembro e, na verdade, ela é uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor a ordem, primeiro o Frank Baum ele escreve O Mágico de Oz e depois ele expande esse universo para uma série com mais de 10 livros. Em seguida, o Gregory Maguire ele escreve essa adaptação que humaniza a vilã da história, a Elphaba, e daí sim nós temos a adaptação para o musical da Broadway, que adapta esse livro, mas de uma forma muito mais simplista, mais infantilizada. E os 2 filmes que nós temos agora, eles são uma adaptação desse musical. Mas eu acho que vai ser ótimo ler o Wicked por conta dessa aura de alta fantasia que é tida pelo livro e de voltar para o mundo do Oz, que é, para mim, uma relembrança muito legal da infância. Agora, essa adaptação aqui tem um caso curioso, e eu tô falando do Frankenstein, da Mary Shelley. Curioso porque foram prometidos 2 filmes sobre esse mesmo livro para 2025, mas um deles já foi adiado para 2026, que seria o reboot do clássico A Noiva de Frankenstein, e vai ser dirigido pela Maggie Gyllenhaal, que é a mesma diretora de A Filha Perdida, aquela adaptação do romance de mesmo nome da Helena Ferrante. E a segunda adaptação ainda está mantida para novembro de 2025 e vai ser um filme da Netflix dirigido por ninguém menos do que o Guillermo del Toro, que é um diretor muito conhecido, né, por suas criaturas fantásticas, criadas em efeitos práticos, e eu pretendo não só fazer a releitura do Frankenstein, do romance, que já deve ser a 3ª vez que eu releio esse romance aqui, como também pegar aquela versão adaptada para mangá feita pelo Junji Ito. Então, eu estou bem animado por essas adaptações e releituras, porque esse é um dos meus livros da vida. Outro filme que eu quero muito assistir é o Hamnet, que adapta um livro de mesmo nome de uma autora que eu adoro, a Maggie O'Farrell. Inclusive, eu vou deixar aqui o link no box para um vídeo que eu falo sobre um outro livro dessa autora. Mas o Hamnet tem data prevista de estreia para o dia 12 de dezembro lá nos Estados Unidos. Então ele possivelmente só vai chegar por aqui lá para 2026, mas eu pretendo ler esse livro ainda este ano.
e ele tem como diretora a Chloe Zhao, que eu adoro, que já dirigiu uma outra adaptação literária, né, o Nomadland, e também fez Os Eternos, que é um filme da Marvel que, na minha opinião, é muito injustiçado. E no elenco nós temos dois atores bem interessantes, que são Paul Mescal e a Jessie Buckley, dois rostinhos bem conhecidos por aí. Já na história a gente acompanha o escritor William Shakespeare e a sua esposa tentando lidar com o luto da perda recente do seu filho único, né, que possivelmente inspirou o bardo a escrever uma das suas grandes peças, que é Hamlet, que eu também vou ler em 2025. Então eu estou duplamente curioso e interessado por essa adaptação. E por último, nós vamos ter mais uma expansão do Mundo de Gelo e Fogo com a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, que, claro, vai ser feita pela HBO. Essa série não tem uma data específica, mas a janela de lançamento está entre outubro e dezembro de 2025. Mas eu fico me perguntando se essa não é a nova presepada do George Martin, porque aqui a gente tem outra história incompleta do autor. Bom, para ser mais honesto, aqui a gente tem 3 novelas de 2 personagens muito famosos da franquia, né, que é o Sir Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg. E essas 3 novelas, elas têm início, meio e fim, então menos mal. E o intuito é que cada novela seja a adaptação de uma temporada, então pelo menos nós temos 3 temporadas garantidas. Mas o Martin já disse que quer expandir, que quer escrever mais 3 ou mais 4, eu não sei exatamente, então vamos esperar aí para ver. Não sei se esse livro um dia vai ver a luz do sol, mas quando eu ler esse livrinho aqui, eu conto para vocês sobre o que ele fala. E tem mais uma leitura que eu queria deixar aqui como bônus, que é sobre uma das minhas séries favoritas da atualidade, Stranger Things, que vai chegar à sua 5ª e última temporada agora pela Netflix, mas eu só vou fazer essa leitura se sobrar um tempinho, até porque eu já separei muitos livros e eu nem tenho essa edição aqui, e eu tô falando do Stranger Things, que não é um romance, é na verdade um guia ilustrado sobre a série, sobre os bastidores, as influências, né? Então fala sobre Steven Spielberg, o próprio Stephen King, o impacto cultural do Dungeons and Dragons, que é o RPG que os meninos jogam o tempo todo e que cria esse imaginário de vilões, né, e criaturas que aparecem na série. Então assim, se eu tiver acesso a esse livro e tiver um tempinho sobrando, vou adorar fazer essa leitura também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já aproveitem para me dar aquele like maroto e seguir o canal, caso vocês não sigam ainda. E inclusive me contem aqui quais são as adaptações literárias que vocês mais querem ver em 2025, tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima!